Olá, pessoal. Hoje vamos corrigir a prova do Banco do Brasil. Bom, esse foi um concurso em que a banca FCC nos surpreendeu. Surpreendeu por quê? A FCC tem um tratamento recorrente dos mesmos temas. Quase toda a prova da FCC cobra concordância, cobra relação entre pronome relativo e regência, cobra voz passiva e ativa, flexões verbais. Só que, de forma surpreendente, essa prova do Banco do Brasil cobrou apenas uma questão de gramática. Gente, isso foi completamente fora dos padrões, assustou muita gente, eu sei, mas a gente vai entender agora como essas questões poderiam ter sido resolvidas com interpretação de texto, mas considerando também tudo que a gente viu ao longo do nosso curso. Bom, vamos então passar para a prova. A prova começa, gente, com um texto mais complexo, que era aquele sobre como surge o preço das coisas, da onde vem. Bom, a primeira pergunta é: de acordo com o texto, o preço de todas as coisas é estabelecido, e ele vai dizer 5 opções de que coisas foram essas que determinaram os preços. A resposta correta é a letra E. A gente já vai ver por quê. Olha só a A. De acordo com o texto, o preço de todas as coisas é estabelecido pelo valor das escolhas pessoais. Bom, o texto fala sobre isso. Agora, apesar das regras da economia clássica, gente, apesar de indica oposição de ideias. Lembra lá da nossa aula de gramática, aula de conjunções. Se apesar de indica oposição de ideias, o que a letra A está dizendo é que as escolhas pessoais são o contrário das regras da economia clássica. Só que em momento nenhum o texto disse isso. O erro aqui não está em valor das escolhas. O texto fala sobre isso. Não está em regras da economia clássica. O texto fala sobre isso. O que o texto não fala é esse apesar de. Ele não fala que as regras da economia clássica se oponham ao valor das escolhas pessoais. Bom, letra A está errada, vamos pular para B. Letra B. Por sua situação no mercado consumidor, que determina custos menores em função do aumento da oferta. O texto da prova fala sobre mercado consumidor. Só que em momento algum o texto diz que os custos fiquem mais baixos quando aumenta a oferta dos produtos. O que eu marquei aqui em vermelho, gente, é o que determinou se era a resposta certa ou não. Vejam a C. Por economistas que se especializam em avaliar os objetos de consumo mais procurados pelas pessoas, o texto diz que houve um grupo de economistas que determinou o preço das coisas? Também não. D. Pelo acordo possível entre pessoas que desejam comprar e aquelas que precisam desfazer-se de seus bens? O preço, segundo o texto, surge de um acordo entre quem quer comprar e quem quer vender? Não, gente. O que o texto diz? Que o preço das coisas é estabelecido pela relação que as pessoas fazem habitualmente entre custo e benefício quando tomam suas decisões. Ou seja, são as decisões cotidianas das pessoas que acabaram criando os preços. Onde, Vinícius, que isso está dito no texto? Aqui, ó. Copiei aqui embaixo para você ver. Diariamente tomamos decisões. Blá, 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 cortei aqui, ponderando custos e benefícios. Olha aqui. É a soma dessas ações feitas no âmbito pessoal, aqui ó, pela relação que as pessoas fazem, que regula o custo e a disponibilidade de gravatas, apartamentos, funcionários, viagens, filhos ou mesmo árvores. Ou seja, é a soma das ações feitas no âmbito pessoal e das decisões que vai ser regulado o custo, ou seja, o preço de todas as coisas. Gabarito E de escola. Gente, era uma questão fácil, apesar de o texto em si ser complexo. Discutia um assunto abstrato. Bom, e a questão 2? Enquanto a questão 1 era mais geral, perguntando a ideia do texto como um todo, a questão 2 é uma questão localizada. Ou seja, ela diz onde você tem que procurar a resposta dela, que é no segundo parágrafo. Bom,
A ideia contida no segundo parágrafo é: letra A. O cálculo do preço de qualquer produto pode basear-se não somente em aspectos objetivos, como também em aspectos subjetivos. Ou seja, o preço de um produto pode se basear em fatos objetivos, racionais, ou em valores subjetivos, pessoais, de opinião das pessoas. Essa é a resposta certa. Mas onde, Vinícius, está isso no segundo parágrafo? Copiei aqui para você ver. Toda escolha que fazemos é moldada pelo preço das opções que se apresentam diante de nós, pesadas em relação a seus benefícios. Ou seja, a nossa escolha é moldada pelo preço que se apresenta diante de nós, pesadas em relação a seus benefícios. Tem um caráter subjetivo aqui, gente. As opções que se apresentam com relação aos benefícios. Benefício varia para você, para mim, para ele. Então, existe um caráter subjetivo na definição do preço. Não é apenas objetivo. O gabarito é a letra A. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas? Olha a letra B. Todas as escolhas feitas determinam um preço real, calculado pelos envolvidos nos negócios, a partir da importância de cada uma dessas escolhas. Gente, aqui está dizendo que as escolhas determinam o preço, correto? Foi isso que o segundo parágrafo disse? Não, ele disse o contrário. Ele disse que a escolha é moldada pelos preços, ou seja, que a escolha é determinada pelo preço. A relação é inversa. Aqui eu tenho voz passiva, aqui eu tenho voz ativa. Ou seja, é uma questão de interpretação, mas com base em um fenômeno gramatical. A relação entre escolha e preço aqui é uma relação passiva. A relação entre escolha e preço aqui é uma relação ativa. Por isso que a B de bola está errada. Ou seja, é de interpretação, eu sei, mas se não sabia gramática, não fazia essa questão. Vamos ver a C, por que está errada. As decisões de comprar ou vender algo são rotineiras em uma sociedade de consumo, fato que dá origem a um cálculo do valor dos produtos. Gente, o texto em algum momento falou que comprar ou vender só acontece em sociedades de consumo. Ele restringiu o fenômeno do preço, da compra e da venda a esse tipo de sociedade? Não. A letra C está errada. Olha a D. Os benefícios resultantes da fixação de preços adequados para as diferentes decisões tomadas individualmente atingem todo o grupo social. Muito cuidado, gente, nas questões de interpretação, com palavrinhas como todo, sempre, nenhum, nunca, porque elas indicam generalizações. O texto não disse que é todo, sem exceção, o grupo social que é beneficiado. Então a D está errada. Letra E. As pessoas geralmente tendem a optar por escolhas cujo preço esteja de acordo com as possibilidades de realização daquilo que pretendem obter. Ou seja, as pessoas só escolhem aquilo porque elas podem pagar. O texto disse isso, gente? Claro que não. Aqui a gente tem um erro chamado superinterpretação, que é quando você enxerga coisa que não está no texto. Quando você está colocando no texto ideias que são suas, mas que a prova, o texto da prova não contém ali. É o caso da letra E. Está colocando que as pessoas só devem querer comprar aquilo que elas podem comprar, aquilo pelo que elas podem pagar. Mas o texto, em momento algum, falou isso. A letra E está errada, gabarito da 2 é letra A. Questão 3. Invenção sem dono. No primeiro parágrafo. Gente, relendo o primeiro parágrafo, e aqui nós temos mais uma vez uma questão de interpretação localizada naquele parágrafo ali e não no texto como um todo, o que a prova quer? A afirmativa acima, invenção sem dono, se justifica pelo fato de que... Então eu tenho que procurar a afirmativa correta, a justificativa correta, para o preço ser uma invenção sem dono. Letra A.
As condições que regulavam as trocas comerciais na antiguidade não permitiam estabelecer valores adequados para os objetos em circulação. É por isso que o preço é uma invenção sem dono? Não. Na verdade, o ideal era a gente voltar lá no primeiro parágrafo e ler onde está essa expressão, invenção sem dono. E está assim, ó. Invenção sem dono, ponto. Melhor seria chamá-la de uma evolução darwinista, resultado de milhares de anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade. Aqui no texto original, a gente tem um ponto final. Só que esse ponto final, ele tem o mesmo sentido que uma conjunção porque implícita. É uma invenção sem dono o preço. Por quê? Porque seria melhor chamá-lo de uma evolução, resultado de milhares de anos de adaptação do ser humano. Ou seja, não teve uma pessoa que foi lá e inventou o preço. Essa é uma invenção que resultou da evolução da sociedade, se adaptando à vida. Bom, o gabarito é a letra C. É a única opção que apresenta isso. Vejam, o preço das coisas sofreu evolução resultante da necessidade de acomodação do homem às condições da vida em sociedade. Outras opções apresentam informações verdadeiras sobre o texto. Só que a pergunta não é o que é verdadeiro sobre o texto. A pergunta é o que justifica o preço ser uma invenção sem dono. Então tinha que ser verdadeiro sobre o texto e justificar porque o preço não tem dono. E a única coisa que faz isso, a única resposta que justifica isso é a letra C. Ok? Bom, essa aqui também era fácil, viu? Número 4. Evidencia-se uma opinião pessoal do autor e não simplesmente um fato no segmento. E aí a gente tem que procurar expressões subjetivas. O que são expressões subjetivas num texto? São aquelas em que o autor passa a sua opinião sobre alguma coisa, usando eu acredito que, a primeira pessoa do singular, ou então adjetivos muito emocionais, ou então superlativos, o melhor, o mais importante, o mais forte, ou então pontos de exclamação. Tudo isso são marcas de subjetividade, que a gente nem usa, por exemplo, nas redações. Porque uma redação é um texto objetivo, frio. Bem, aqui, gente, qual é a opção em que há uma opinião pessoal? Ou seja, em que há uma expressão subjetiva? Vamos ler as alternativas? A. Uma evolução darwinista, resultado de milhares de anos de adaptação do ser humano à vida em sociedade? Isso aqui é um fato, isso aqui não é opinião. B. O preço foi uma das mais revolucionárias criações de todos os tempos. Uma das mais revolucionárias, aqui eu tenho um superlativo. Eu tenho um intensificador aqui, as mais revolucionárias, que mostra opinião e não fato. Aqui eu tenho o que o autor acha que seja sobre o preço. Ele não tem nenhuma prova sobre isso aqui. Superlativo é marca de subjetividade. Gabarito B. Olha as outras. C. Que o homem encontrou para alocar recursos escassos no enunciado da definição clássica de ciência econômica. Fato. É a soma dessas ações que regula o custo e a disponibilidade de gravatas. Fato. As consequências dessa atitude, mostra Porter, nem sempre são óbvias. Então aqui era de novo uma questão de gramática. Eu tinha que identificar um elemento gramatical que marca subjetividade. Podia ser exclamação, podia ser a primeira pessoa do singular, podia ser um adjetivo muito enfático, uma hipérbole, por exemplo, podia ser um superlativo, que é o que a gente tem na letra B. Bem, essa também não foi difícil não, hein? Questão 5. Sem falar que a dinâmica da fixação de preços pode falhar miseravelmente, como comprovam as bolhas financeiras. O segmento grifado acima constitui no texto um comentário crítico do autor do texto à obra do jornalista americano citado. Olha só, gente.
Vamos ver qual é o conectivo que está aqui. Conectivo como? Como, nesse caso, é a mesma coisa que conforme. Ele indica inconformidade com as bolhas financeiras. Que isto aqui, sem falar que a dinâmica da fixação de preços pode falhar, conforme provam as bolhas financeiras. Então, conformidade não é contrariedade. Não está fazendo uma crítica ao que foi dito antes. Pelo contrário, está justificando o que foi dito antes. Aqui era uma outra questão de gramática, embutida na interpretação de texto. Você tinha que analisar o conectivo e perceber que ele era um conectivo de conformidade, e não um conectivo de adversidade. Porém, apesar de que, embora. B. Exemplo para realçar o equilíbrio nos preços de todas as coisas nas relações de compra e venda. Vamos voltar lá. Sem falar que a dinâmica da fixação dos preços pode falhar, como comprova as bolhas. Então, isso aqui é um exemplo. Mas é um exemplo de como a fixação dos preços pode falhar. E não um exemplo para realçar o equilíbrio nos preços. Tá? Exemplo tá certo. Agora, equilíbrio não. Porque a gente está falando de falha, está falando de desequilíbrio na afirmação original. C. É um argumento que confirma a possibilidade de erros de avaliação, que é exatamente o que foi dito antes. Sem falar que a dinâmica da fixação de preços pode falhar miseravelmente. Ou seja, é possível que haja erros de avaliação, como comprovam as bolhas financeiras, como confirmam as bolhas financeiras. As bolhas financeiras são um argumento que confirma essa possibilidade de erro que foi mencionada. Gabarito C de casa. Por que as outras duas estão erradas? Olha a D. Referência a uma situação que contribui para o desenvolvimento da economia. A gente não está falando de desenvolvimento, está falando de problema, está falando de falha. Letra E. Demonstração da eficácia das teorias econômicas no controle de preços? Não. Pelo contrário. Como as teorias econômicas falham no controle dos preços, como comprovam as bolhas financeiras. Número 5, então, gabarito C de casa. Bom, questão 6. A questão 6 recorta um pedaço de um parágrafo. É uma questão, de novo, de interpretação localizada num determinado trecho do texto e não de interpretação dispersa ao longo do texto, tá? E aí é um segmento entre parênteses. Comprar uma gravata, vender um apartamento, demitir um funcionário, poupar para uma viagem, ter um filho, derrubar ou plantar uma árvore. Tá. Esse segmento entre parênteses, ele é o quê? Ele é a transcrição de um diálogo? Ele é a constatação de situações habituais? É a reprodução exata das palavras do jornalista? É a interrupção intencional do desenvolvimento das ideias? É uma sequência explicativa? Para eu saber isso, eu tenho que voltar no texto. Eu tenho que reler o parágrafo em que esses parênteses aparecem. Voltando a esse parágrafo, o que a gente encontra? Diariamente, tomamos decisões. Comprar gravata, vender apartamento, demitir funcionário, parará, parará, parará. Ponderando custos e benefícios. Ou seja, isso aqui tudo que está entre parênteses é um aposto. Aposto de quê? De tomar decisões. Lembra que parênteses, travessão, dois pontos, são sinais de pontuação que servem para separar aposto, muitas vezes. E um aposto é um sinal de pontuação que explica algo que já foi mencionado. Nesse caso, explica quais são essas decisões que são tomadas diariamente. Qual é a única opção que apresenta essa possibilidade? Letra E, em que se diz: esse segmento todo é uma sequência explicativa que enumera as eventuais decisões que podem ser tomadas diariamente pelas pessoas. Gramaticalmente, eu sei que é um aposto pela pontuação. Olha lá como também é questão de gramática. E porque é aposto, eu interpreto que se trate de uma sequência explicativa. Gente, não se interpreta texto sem saber gramática.
Nunca. Então, muitas vezes, embora a gente ache que a prova tem cara só de interpretação, muitas dessas questões têm como esteio ali subjacente o conhecimento gramatical. Questão 7. Tomando-se como referência o que consta nos dois textos, e agora a gente já passa para uma segunda parte da prova, a afirmativa correta é: o texto 1 pode ser corretamente entendido como uma espécie de resumo do assunto do texto 2? O desenvolvimento do texto 2 está desvinculado do que consta no dicionário em relação aos sentidos do verbo vender? O conteúdo do texto 1 apresenta sentido de oposição ao que se lê no texto 2? O sentido principal do texto 1 está no verbo vender, enquanto do texto 2 está no verbo propagar? A ideia central do texto 2 aparece explicitada em um dos possíveis significados do verbo vender, transcritos no texto 1. Gente, essa é uma questão sobre intertextualidade. O que é a intertextualidade? Intertextualidade é o fenômeno de diálogo entre textos. Como este texto complementa a interpretação deste aqui. Esse texto pode enfatizar um detalhe desse aqui, pode contrariar uma informação desse aqui, pode complementar uma informação desse aqui, enfim. Pode haver uma relação entre textos, que é o caso. O nosso texto 2, gente, falava sobre a propaganda com relação à venda, e o texto 1 era um verbete de dicionário, do verbo vender. A única opção que analisa a relação entre eles é a letra E. A ideia central do texto 2 aparece explicitada em um dos possíveis significados do verbo vender. E que ideia central é essa do texto 2? A propaganda como um mecanismo de persuasão, de convencimento. Isso está neste significado do verbo vender aqui, ó, do texto 1. Convencer alguém a aceitar alguma coisa, persuadir alguém das boas qualidades de uma ideia, de um projeto, etc. Ou seja, este sentido do verbo vender, lá no texto 1, é a ideia central do texto 2, que vai falar sobre o convencimento de alguém para compra, pelos mecanismos propagandísticos, etc, etc. Questão 7, letra E. Esse par de textos era bem mais tranquilo que o texto anterior. O texto anterior tinha algumas respostas muito próximas nas perguntas. Aqui não. As respostas são mais evidentes. Questão 8. Com base no texto 2, conclui-se que o sentido de propaganda está corretamente expresso em... Aqui eu também marquei em vermelho o que prova que é ou não é essa resposta correta. Olha a letra A. Propaganda, segundo o texto 2, é a repetição de uma única ideia? Sim. Até que o público a quem se dirige a mensagem se canse de ouvir as mesmas frases? O texto fala sobre cansaço, gente. Claro que não. Letra A errada. Olha B. Serviços oferecidos por um vendedor, sim, ao criar novas ideias em um mercado já estabilizado e conhecido. O texto fala que para haver propaganda o mercado tem que ser conhecido e estabilizado? Não. Letra C. Imitação por vendedores de um fenômeno da natureza? O de espalhar ideias como se faz a reprodução de plantas? Os vendedores são imitadores, segundo o texto? Também não. Letra D é correta, gente. A propaganda, segundo o texto 2, é a difusão de mensagens convincentes e repetitivas, faladas ou escritas nos meios de comunicação, visando ao consumo de um produto. Está bem claro ali. A letra E também era absurda. Vejam. Insistência voltada para os benefícios trazidos pelo consumo, seja de produtos naturais, seja de objetos criados pelo homem. O texto faz essa diferença entre produto natural e produto artificial? Não, gente. 8, D de dado. Bem, ainda sobre o mesmo par de textos, a gente tem a questão 9. A meta é aconselhar o destinatário e conquistar a sua adesão. Isso aí é um trecho do texto 2. Dentre os verbos que constam como sinônimos de vender no texto 1, ele dá um monte lá.
O sentido mais próximo desse segmento destacado, aconselhar o destinatário e conquistar a sua decisão, é: letra A, transferir bens ou mercadorias para outrem em troca de dinheiro? Não, aqui não fala de dinheiro, nem fala de transferência. B, persuadir alguém das boas qualidades de uma ideia? Gente, o que é persuadir? É convencer. É aconselhar alguém e conquistar a sua adesão. Conquistar que essa pessoa concorde com a minha ideia. Persuadir essa pessoa das boas qualidades do produto. A letra C, D e E não tem nada a ver. Praticar o comércio? Não. Ser vendável, ou seja, quando eu digo água natural, vende a beça. Vende super bem na beira do mar. Quando eu digo que vende super bem, quer dizer que ela é muito vendável. Não é o que está se falando aqui. Ou letra E, trabalhar como vendedor? Não. O texto inteiro é sobre persuasão, gente. Sobre convencimento. 9B de bola. Questão 10. Técnica do jardineiro de cravar no solo os rebentos novos das plantas, a fim de reproduzir novas plantas que depois passarão a ter vida própria. Isso aí está no texto 2. Por que ele começou a falar de jardineiro no meio do texto, gente? Se o texto era sobre propaganda, persuasão, convencimento. Vamos voltar no texto e ver onde que está esse trecho? Bom, blá, 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 originou-se do verbo propagare. E o que é propagare? Técnica do jardineiro de cravar no solo os rebentos, parará, parará. Então, a palavra propaganda originou-se do verbo propagare, que não tinha o sentido que hoje tem de propaganda, de vender, de propagar uma ideia. Era a ideia de um jardineiro que cravava no solo novas plantinhas para produzir novas plantas, novas mudas. Enfim, por que alguém foi falar sobre essa imagem do jardineiro? Foi para esclarecer o sentido exato do antigo verbo propagare. Antigamente, propagare queria dizer isso aqui, hoje em dia não quer mais. Vejam que essa vírgula aqui marca que esse trecho inteiro seja um aposto do que foi dito antes. Já falamos sobre isso aqui hoje. Travessão, parênteses, 2 pontos, vírgula, marcam frequentemente um aposto. E um aposto explica, esclarece o sentido de algo que foi dito antes. Nesse caso, do antigo verbo propagare. 10, letra A. Questão de gramática, então. Bom, questão 11. Da questão 11 em diante, a gente tem o último texto da prova, que não era tão simples quanto o primeiro e o segundo. A gente aqui tem um texto um pouco mais complexo. A afirmativa que resume corretamente o desenvolvimento do texto é... Vejam, aqui nós voltamos não a questões de interpretação localizada, sobre o primeiro parágrafo, sobre o segundo parágrafo, mas sim questões sobre o texto como um todo. Letra A. Alguns povos primitivos descobriram técnicas de reprodução rápida de diversas espécies de animais. O texto é sobre isso? Sobre técnicas de reprodução de animais? Não. B. O cultivo de alimentos permitiu o assentamento de seres humanos em vilas bastante povoadas? Vejam só, gente. Isso aqui é a ideia que o texto está criticando. Antigamente se achava que foi a agricultura que permitiu que as pessoas se assentassem em cidades, em vilas, enfim, em grupamentos humanos. O texto vai dizer que é o contrário. Que primeiro as pessoas começaram a viver em comunidades maiores, em cidades, em vilas. Depois é que elas desenvolveram a agricultura. O texto contradiz essa letra B. Essa letra B é até afirmada dentro do texto. Mas é afirmada para o texto dizer assim, olha, antigamente achava-se que era assim, que o cultivo de alimentos permitiu o assentamento de seres humanos. Hoje, pesquisas provam que é o contrário. Então, o texto nega o que foi dito em B. Letra C. A agricultura acelerou a evolução da espécie humana em núcleos densamente habitados? O texto está falando sobre velocidade? Não. O gabarito é D, gente.
Pesquisas arqueológicas indicam que a vida urbana pode ter surgido bem antes da agricultura. Isso é a ideia central do texto, negando a letra B de bola. Onde que eu encontrei essa D de dado? Aqui, ó. Ao descobrir maneiras de produzir alimentos em grande escala, certos povos desencadearam uma explosão populacional, que foi resolvida com uma outra invenção, a da vida urbana. Antigamente achava-se que era isso. Ao produzir alimentos em grande quantidade, a agricultura, certos povos desencadearam uma explosão populacional, que foi resolvida com a vida urbana. Acontece que a sequência verdadeira pode ser exatamente a oposta. E é isso que o texto vai defender. Que primeiro pode ter sido a cidade, depois a agricultura. Letra E, não tem nada a ver com o assunto do texto. Dados arqueológicos revelam um cultivo intenso de vegetais em núcleos de habitação bastante primitivos. Isso aqui é um detalhe dentro do texto, mas não é o assunto principal dele. Dizer que houve cultivo intenso de vegetais em núcleos de habitação bastante primitivos. Isso é apenas um detalhe mencionado, mas não é a ideia central, que é essa aqui, negando o que se comumente acredita que seria a letra B de bola. Ok? 11, D de dado. Questão 12. Ou alguns deles, pelo menos. Primeiro parágrafo. Questão de interpretação localizada. Considerando-se o contexto, a observação transcrita acima, blá, 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 blá. Vamos ler onde está isso no primeiro parágrafo, antes de ler as alternativas. Depois de passar quase 200 mil anos vivendo em pequenos grupos nômades, os seres humanos... Quando eu falo os seres humanos, parece que são todos eles, né? Os seres humanos resolveram que era hora de assentar. Só que os seres humanos, ou algum deles, não todos, pelo menos resolveram que era hora de assentar, criando vilas e cidades. Então esse ou alguns deles, pelo menos, restringe a ideia de que todos os seres humanos resolveram se assentar, criando vilas, cidades, blá, blá, blá. Bom, onde que isso está dito? Letra A sugere que a explosão populacional da antiguidade foi a consequência imediata da invenção da vida urbana. Isso está dito no texto, mas isso não é expresso pela ideia de alguns deles, pelo menos. Algum deles, pelo menos, restringe quais são os seres humanos que resolveram se assentar. B. Confirma a hipótese de que a resposta para o assentamento urbano está na invenção da agricultura. C. Assinala que a descoberta de maneiras de produzir alimentos em larga escala extinguiu os primeiros grupos nômades. Jesus, onde isso foi dito? Lugar nenhum. O gabarito é D, gente. Restringe a afirmativa de que os seres humanos resolveram que era hora de assentar, criando vilas e cidades. Isso aqui é um aposto, gente. Mais uma vez, entre parênteses, travessão, vírgula, a gente tem apostos. Só que aqui eu não tenho um aposto explicativo, esse é o detalhe. Aqui eu tenho um aposto restritivo, dizendo que não são todos os seres humanos que resolveram que era hora de se assentar. Foram apenas alguns deles. Aposto restritivo restringe a afirmativa de que os seres humanos... Tarará, tarará, tarará. Gabarito D. Questão de gramática, disfarçada de interpretação de texto. Questão 13. Da mesma maneira, a caça consumida por esses grupos sedentários fica menos diversificada, concentrando-se em poucas espécies que se reproduzem rápido. Bom, último parágrafo, interpretação localizada. A partir do segmento grifado na frase acima, é correto afirmar que alguns povos primitivos se alimentavam unicamente da caça aos pequenos animais criados aos assentamentos? Gente. B. Somente animais domesticados podiam servir de alimento? Olha aqui, ó. Somente, apenas, nunca, todo. Olha o problema da generalização aqui, atrapalhando a interpretação de texto. Questão C. Um grande número de pessoas em núcleos bastante povoados
levava à necessária oferta de alimentos. Ou seja, se eu tinha muita gente, eu precisava de muito alimento. Da mesma maneira, a caça consumida por esses grupos sedentários ficava menos diversificada. Se ela ficava menos diversificada, eu tenho que ter mais quantidade, concentrando-se em poucas espécies que se reproduzem rápido. Se são espécies que se reproduzem rápido, são espécies que vão gerar muitos filhotes, que vão gerar muita comida, que vão aumentar a oferta de alimentos. Essa era a questão mais difícil da prova, porque ela não era de interpretação direta. Isso está diretamente dito aqui. A questão é que, se eles se reproduzem rápido, vai haver muitos filhotes, muita comida, o que vai aumentar a oferta de alimentos. Isso não acarreta diretamente isso. Isso acarreta muitos filhotes, que acarreta isso aqui. O problema é que essa interpretação exigia que você identificasse este elemento intermediário. Essa era, de longe, a questão mais difícil da prova. Vamos ver as outras, gente. Letra D. A reprodução de animais era sinal da prosperidade. O texto não está falando disso. E letra E. O número de espécies animais criadas pelo homem primitivo nos primeiros assentamentos era grande e diversificado. Ele está falando o contrário. Está falando de quando o homem passa a trabalhar com pecuária, ficam menos diversificados. E, portanto, tem que ser espécies que se reproduzam rapidamente. Gabarito C. Bem, questão 14. Há no texto a informação clara de que aqui a gente volta a não ter mais questões de interpretação localizada, mas sim questões de interpretação dispersa. Você tem que ler o texto inteiro para procurar isso aqui. Há no texto informação clara de que, letra A, as cidades da região mais civilizada da antiguidade serviram de modelo para as sociedades que se espalharam por todo o mundo conhecido nessa época, que naquela mesma época todas as cidades passaram a imitar a mais desenvolvida? O texto disse isso. Letra B. O homem que vivia em núcleos urbanos somente passou a cultivar vegetais depois que se reduziu a oferta de recursos naturais, que eram até então coletados. Então, primeiro acabaram os recursos naturais. Depois é que começou a haver o cultivo dos vegetais, a agricultura. Isso aqui o texto diz. Onde? Aqui, ó. E só quando o uso dos recursos selvagens chegar ao limite, sinais claros de vegetais cultivados aparecem. Ou seja, só quando acabam os recursos naturais é que o ser humano passa a cultivar vegetais. É isso que está dito na letra B. Essa é a informação correta. Todas as outras estão erradas. Letra C. A produção de alimentos foi responsável pela explosão populacional em uma região que, por sua localização, facilitou o surgimento das primeiras cidades bem organizadas. Isso não está no texto, gente. D. A maior dificuldade existente nos assentamentos urbanos mais antigos se concentrava na área de cultivo de alimentos. Em função do grande número de habitantes, o texto disse que essa foi a maior dificuldade da época. E é extremamente difícil encontrar dados arqueológicos que tragam resposta para explicar o modo de vida do homem primitivo. Ao contrário, aqui ele está falando justamente de descobertas a partir de dados arqueológicos. Gabarito B de bola. Bem, e para encerrar a nossa prova, a gente tinha a questão que mais continha gramática, que era essa questão aqui, em que a banca dava uma frase do texto original e pedia outra redação para a frase acima, em que se mantém a correção, a clareza e, em linhas gerais, o sentido está em... Isso aqui é uma questão de gramática. Eu tinha que ver qual é a única frase que continua correta. Qual é a única opção de reescritura para isso aqui que não contém erro. E o gabarito é letra A. Há mais ou menos 10 mil anos, a descoberta da produção de alimentos para um grande número de pessoas permitiu o crescimento da população.
e, em consequência, os aglomerados urbanos. A frase está gramaticalmente correta, é coerente e coesa. Agora, as outras opções não. Vamos ver a B? O vertiginoso aumento da população. Onde se criou os assentamentos urbanos? Espera aí, já tem 2 erros aí. Onde a gente só usa para indicar lugar. Vertiginoso aumento da população. População não é um lugar. Lugar é cidade, país, escola, rua. Isso são lugares. Aqui não. Se eu não tenho um adjunto adverbial de lugar, não posso ter onde. Então, esse onde já estaria errado. Além disso, onde se criou os assentamentos urbanos. Criar, gente, é verbo transitivo direto. A gente aprendeu lá nas nossas aulas de gramática que quando eu tenho verbo transitivo direto mais palavra ser, o verbo tem que concordar com o sujeito. O verbo vai para o plural. Então, o certo aqui seria se criaram os assentamentos urbanos, com a produção de alimentos para o grande número de pessoas que ali viviam há 10 mil anos, mas a frase está incompleta. Só tem oração subordinada, não tem oração principal aqui. Está faltando um outro verbo para dar coerência a essa frase. Ela está faltando um pedaço, está mancando para um lado essa frase. Falta um verbo nela. Letra C. Com a descoberta dos alimentos e o que podia ser cultivado para manter um grande número de seres humanos nos assentamentos, criou-se as condições da vida urbana. Esse aqui era o único erro. Gente, pelo mesmo motivo de cima, não é criou-se. Tinha que ser criaram-se. Verbo transitivo direto, mais palavra ser, tem que concordar com o sujeito. O sujeito é plural, aqui é condições, aqui é assentamentos. Então, aqui um errinho de concordância. Muitos candidatos erraram essa questão marcando a C. Bem. D. Foi uns povos... Gente, doeu até aqui no meu ouvido. Como é que foi uns povos? Foram uns povos de 10 mil anos atrás que descobriram como cultivar alimentos destinados para as pessoas que explodiram a população da vida urbana. Completamente confuso e incoerente esse trecho. Aqui eu tenho um erro de gramática, de concordância, tinha que ser foram, concordando com povos, está no plural, e eu tenho uma incoerência gritante. Eu não sei o que essa frase quer dizer. As pessoas que explodiram a população da vida urbana também criada. Isso não faz o menor sentido. E letra E. Aos 10 mil anos... Não. 10 mil anos atrás, ou há 10 mil anos, eu poderia dizer há 10 mil anos, ou poderia dizer 10 mil anos atrás. O que eu não posso dizer, que não existe em português, é há 10 mil anos atrás. Não pode misturar as duas coisas. E esse aos que não faz o menor sentido. Há 10 mil anos, com a descoberta de como ter alimentos cultivados para a explosão do número das pessoas vivendo em núcleos de vida urbana, permitindo sua alimentação, o quê? Está faltando oração principal. Eu só tenho subordinada e falta OP. É o mesmo erro lá da B de bola, ok? E esse é um erro muito comum com o qual a gente tem que tomar cuidado, inclusive na redação. Se uma frase contém oração subordinada, necessariamente ela tem que conter uma oração principal, a que as subordinadas possam se pendurar. E isso não está acontecendo aqui. Nem na B, nem na D. Ok? Bem, não foi uma prova difícil. Foi uma prova com muita interpretação de texto, eu sei. Uma prova que nos surpreende diante do padrão da FCC. Mas eu tenho certeza que, continuando os seus estudos, revendo isso aqui, fazendo mais exercícios, o sucesso é seu. Um grande abraço e até a próxima.